Boa tarde, o meu nome é Eduardo Branquinho, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu convidado de hoje chama-se José Luís Andrade, é um amigo de longa data e, além desse motivo óbvio, o que me levou a convidá-lo para esta conversa foi a saída recente de mais um dos volumes da tese de doutoramento dele em História, que tem por título Portugal and the Spanish War. Este é o segundo volume, tem um subtítulo de que eu gosto especialmente, que é Not Wanting to Fall Short, Not Being Able to Go Further. Segue-se, que é um belo livro, uma fotografia belíssima de capa com verde tropa, como se dizia quando eu era miúdo. O volume anterior tem uma capa vermelha, uma fotografia também igualmente boa, e sei que exatamente, o primeiro volume, está os Luís a chamar a atenção, chama-se Historical Background, e o segundo volume, chama-se Shockwave and Backlash. Seguir-se-á um terceiro volume, ao que sei, o que completa a tese de doutoramento. Não só estes três volumes, que são a tese em si, que o José Luís, depois falaremos nisto, que espero que saia pelo menos uma versão portuguesa, está também publicado em Portugal. Estão dois volumes, um chamado Revolução, outro Ditadura ou Revolução. Ao que sei, são os trabalhos preparatórios para a tua tese. Zé Luís, caramba, que trabalho monumental sobre a Guerra Civil de Espanha. E, para aqueles que não te conhecem, tu que és engenheiro de formação, porquê a Guerra Civil de Espanha, ou a Guerra de Espanha, mais corretamente, e todo este trabalho? Bom, Duarte, olha, muito obrigado por me teres convidado e dares-me esta oportunidade para falar um bocadinho sobre este tema que é um tema que me delicia desde pequenino. Bom, as razões, há sempre razões de natureza racional, mais conscientes, menos conscientes, e também natureza anímica, no caso vertente sobre a Guerra Civil de Espanha, tem muito a ver com as histórias que eu ouvia contar em família. Eu sou originário da Beira Baixa, da zona da Raia da Beira Baixa, e eu via o meu pai e os meus tios falarem muito sobre os refugiados e as pessoas que iam combater para a Espanha. Nunca percebia muito bem, porque era uma confusão, era pequenino e não percebia bem o que é que de facto se tinha passado em Espanha, mas foi algo que sempre alimentou um pouco o meu espírito de busca de aventuras, e que, portanto, sempre gostei de tratar e comecei a escrever. E hoje, quando olho para trás e vejo coisas que escrevi, não digo que se sinta vergonha, mas, enfim, havia muito mais para dizer do que aquilo que eu na altura disse em vários sítios, em jornais e até na revista Futuro Presente. A questão dos volumes publicados em português tinha um pouco a ver com o facto de eu não ser licenciado em História, eu sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica, mas desde pequenino que tive, vamos falar aquilo que antigamente, hoje em dia as pessoas nem sabem quase o que era o liceu, mas no liceu eu era bastante bom aluno na História, só que por vicissitudes do destino acabei por ir para a Engenharia Eletrotécnica, juntamente com mais dois amigos, com que na altura discutíamos os lugares de melhores alunos, e portanto acabámos por ir parar primeiro, no meu caso, e de um dos outros dois, ao técnico, e depois à Academia Militar, que abriu durante uns anos para alunos civis, e que foi de facto, portanto, um curso esplêndido que comemorou agora os 50 anos de entrada há 3 semanas. Os livros em português tiveram a ver com uma espécie de preparação autodidática, e esses volumes eram uma espécie de preparação para o tema, mas não só um ganhar coragem, um estímulo de investigação histórica, mas também um repensar nas causas da última Guerra Civil de Espanha. E para mim essas causas estavam, contrariamente àquilo que é normal explicar sobre a Guerra Civil de Espanha, de um lado e do outro, eu ia tentar encontrar as causas na própria noção, no próprio conceito de revolução, no século XIX,
e daí o aparecimento do primeiro livro, o Revolução, que surge, tanto que surge obviamente com as revoluções de 1848 e depois de uma forma mais sistemática com a Primeira Internacional, e que se desenvolve, portanto, numa tentativa de alteração da ordem estabelecida, seja ela vista como nós quisermos, mas que foi marcando todo o resto do século XIX e a grande parte do século XX. A Guerra Civil, portanto, daí terem surgido dois livros, o livro Revolução, que vai exatamente entre 1864, peço desculpa, 1864 e 1926, e depois em 1926, quando começam a aparecer reações à Revolução, reações mais musculadas por todo o mundo, mas particularmente na Europa, e em que a questão que se punha era a aceitação de situações de exceção, como é o caso da ditadura, ou aceitar a Revolução como tal. E é isso que vai, portanto, essas manifestações, da mesma forma que a Revolução Russa resultaram do pântano que veio a seguir ao fim da Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande conflito do século XX e mesmo o mais significativo, apesar de tudo o que se pense sobre a Segunda Guerra Mundial, é a última Guerra Civil de Espanha, de 1936 a 1939. E foi para lá chegar que eu tentei historiografar todos os movimentos que, de uma forma ativa, propunham a Revolução, ou também de uma forma mais ativa, a tentavam contrariar, impedir, bloquear, derrotar. A Guerra Civil de Espanha é o nascimento daquilo que hoje conhecemos como o antifascismo. Portanto, muito mais importante do que nós olharmos para o fascismo, porque o fascismo, o próprio conceito está maculado pela definição que a Internacional Comunista fez dele no seu segundo e quarto congresso, sobretudo no quarto congresso, e que considera como uma espécie de guarda avançada e violenta do capitalismo, e que é usada hoje, em pleno século XXI, por todas as televisões, por todos os jornais, e que aceitam o conceito comunista como sendo o conceito normal, e o fascismo não é nada disso. O fascismo é um movimento revolucionário, que tem origem eminentemente italiana, baseado no sindicalismo revolucionário, sobretudo influenciado por Sorel e o próprio socialismo italiano, de Mussolini, Benito Mussolini, que a maior parte das pessoas esqueceu, que Benito Mussolini, filho de um anarquista, era um socialista revolucionário e que acabou por se converter através do processo da entrada na guerra, ou seja, aquilo que nós podemos chamar o conceito de nação, acabou por se converter ao guerrismo, ou seja, à entrada da Itália na guerra, para conseguir recuperar todo o seu território, que até aí, em grande parte, tinha sido uma colónia da Áustria, sobretudo, do Império Austro-Húngaro, e depois se foi desenvolvendo em paralelo com outros movimentos, no caso português, francês e espanhol, sobretudo espanhol, a criação do nacional-sindicalismo, que andou par e passo com o próprio fascismo e foi por ele também influenciado. Já agora, José Luís, não resisto aqui a uma pequena provocação. Bem, primeiro uma contestação, e falaste de uma coisa que para mim é muito importante, sabes isso até porque já falámos várias vezes, que é a importância da guerra semântica e também da guerra pelos conceitos. Aquilo que podemos chamar um combate cultural ou o que queiramos, mas que tem que passar necessariamente pela recusa em aceitar conceitos formulados pelos outros, e nomeadamente por outros que são, ou que foram, que são, ou que serão, ou que se transformam normalmente nos nossos inimigos.
Por isso, quando nós aceitamos conceitos daqueles que nos querem classificar, seja como for, não interessa, porque se amanhã decidirem que alguém decidir que homicida significa que português equivale a homicida, quer dizer, nós não vamos poder aceitar isso. Isto é um exemplo absurdo, mas há muitas classificações políticas que roçam o absurdo. No caso de... Bom, eu gosto sempre de usar os plurais dos fascismos, desse fenómeno, podemos generalizá-lo, mas que foi muito distinto nos vários países. Não, nesse aspecto, o comunismo foi mais assente, foi mais, como dizer, foi mais dirigido e mais estanque. Por isso mais uniforme. E por isso mais uniforme, muito bem. Enquanto do outro lado, os fascismos, eu prefiro usar o plural porque foi um movimento exatamente mais plural. Uma provocação, esta era uma constatação, a provocação é esta. E me dizes a tese de uma origem também francesa do fascismo, nomeadamente do Valois. O Valois tem essa tese. Eu pessoalmente acho que é um bocadinho aquela mania que os franceses têm de tudo nascer em França, tudo é essa. Eu vejo isso um bocado também nos espanhóis, mas sobretudo os franceses ainda são piores que os espanhóis, em que tudo nasceu lá. Se te recordares, por exemplo, o Nónio em França diz Vernier, porque não aceitam de maneira nenhuma que ele tivesse aparecido pelo Pedro Nunes antes de ter aparecido pelo Vernier em França. Portanto, não considero demasiado a tese do Valois e vejo como uma tentativa, se quiseres, um bocado hipernacionalista, e penso que percebes o que eu quero dizer com isso, de valorização do que é francês. E, portanto, eu não falo em fascismos, concordo inteiramente com o que tu disseste. Aliás, na minha própria tese, eu dedico um capítulo à questão lexical. A questão lexical é fundamental. Por exemplo, a forma técnica como se deve abordar a Guerra Civil de Espanha é entre rebeldes, ou seja, aqueles que se revoltaram contra o que estava e que acabaram por ganhar, e os frente populistas, que era a ideologia que dominava o governo da altura e que, contrariamente ao que se tem propalado por propagandistas que se chamam historiadores, como por exemplo Preston e outros que o imitam, ou Matthews nos Estados Unidos, ou Southworth também nos Estados Unidos, são formas mais técnicas de abordar os dois lados. Não nacionalistas, havia muita gente que não era nacionalista no conceito correto de ciência política de nacionalismo, nos revoltosos, ou nos rebeldes. É verdade que, por exemplo, também do outro lado não havia só frente populistas, isto é, gente de esquerda e extrema esquerda, também havia alguns teoricamente considerados como conservadores, como era o caso dos nacionalistas bascos, mas quer o papel dos nacionalistas bascos, é tão diminuto na definição da Frente Popular. Creio que tiveram um ministro, 3 ministros no máximo, em todos os governos que a Frente Popular teve entre 36 e 39, é um pouco irrelevante. Portanto, aquilo que eu considerei mais interessante era chamar-los, de um lado, rebeldes, tecnicamente, os que se revoltaram contra a situação que estava, que eram essencialmente militares inicialmente, e do outro lado, governamentais ou frente populistas. Portanto, o léxico, repito, é extremamente importante na forma como abordamos a guerra. Voltando ainda atrás à questão dos fascismos, eu prefiro identificar, é mais simples para mim, para a minha cabeça, identificar o fascismo como um fenómeno tipicamente italiano, e os outros são movimentos de natureza revolucionária ou contra-revolucionária, anti-esquerda, anticomunista, e portanto, encará-los como tal. E foi assim que eu os tratei na tese. Só um pequeno exemplo, e que aliás é uma fotografia que aparece na contracapa do primeiro volume, portanto, Historical Background, que demonstra um pouco a falácia das identificações, como elas são feitas. Por exemplo,
nessa fotografia, nós temos uma fotografia em que temos pessoas de conceitos políticos totalmente distintos, em que temos o Companys, o Luís Companys, que era obviamente o líder dos independentistas catalães, o Ramon Franco, um homem que era de extrema esquerda, era o irmão mais novo de Francisco Franco, e que depois, no fim, quando soube da morte de alguns amigos fuzilados pela Frente Popular, assim que o irmão, a partir de outubro, o Francisco Franco assumiu a liderança dos rebeldes, entrou também ao lado dele e acabou por morrer em operações sob as Baleares. Ao lado, na fotografia do Ramon Franco, temos o general Queipo de Llano, que é a besta negra dos chamados antifascistas, e que está aqui na fotografia, perfeitamente irmanado, ao lado de Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, e do Indalicio Prieto, outras duas bestas negras ao contrário do Partido Socialista Operário Espanhol. Nesta fotografia, portanto, nós temos o que é que os unia? O facto de serem republicanos. Portanto, nós tínhamos entre os rebeldes muitos republicanos, a maior parte dos falangistas, aliás, eram republicanos. O líder da Junta de Defesa Nacional, chamado Governo de Burgos, até à nomeação de Franco, era o general Miguel Cabanellas, um maçom e um reconhecido republicano, e havia imensos republicanos, inclusive alguns tinham sido membros da Agrupación al Servicio de la República desde 31 e que eram membros importantes dos rebeldes. Portanto, fazer a distinção entre republicanos e não republicanos é totalmente errado, porque havia, obviamente, muitos republicanos entre os rebeldes, não era isso que os distinguia. Zé Luís, bem, eu gosto ainda por cima, bem, o caso de uma guerra civil, nós sabemos que há uma linha que traça e que divide coisas que às vezes estão mais juntas do que pensamos, e há lados que não são tão explícitos quando depois se caracterizam binariamente. Mas queria, mais uma provocação, há coisas que eu acho divertidas. Eu, quando acho que sou picuinhas, há sempre alguém pior do que eu. Ainda há pouco nos ríamos porque vimos um vídeo em que o Alain de Benoit mostra a sua biblioteca de 100.000 volumes, 100 com C já agora, para quem acha que ouviu mal. Bom, isto parece-me... Podemos juntar a minha e a tua biblioteca, que parecem pequenas ao pé disso. Por isso, eu quando... Realmente eu acho que sou picuinhas com datas, com pormenores, com notas de rodapé, mas ao pé de ti sou um menino, quer dizer, esta é uma provocação, mas a seguir gostava que falasse um pouco de certos casos que eu sei, de batalhas, por exemplo, do número de mortos, da forma como confrontaste dados que encontraste verdadeiros e propaganda que se prolongou travestida de investigação histórica. Claro. Olha, muito obrigado por essa pergunta, porque é mais do que interessante, é estimulante. Uma das... obviamente, na origem de tantas notas de rodapé e algumas são quase fé-divers, visto para a maior parte das pessoas, parecem fé-divers, um bocadinho um excesso de intelectualismo ou de academismo, que obviamente não me assiste normalmente, mas confesso, reconheço mesmo que tenho alguma insegurança, na medida em que eu não sou um académico clássico, quer dizer, eu doutorei-me depois de me ter reformado da minha vida como engenheiro, portanto, acho que é perfeitamente aceitável essa preocupação que eu tenho em documentar tudo ao pormenor e em detalhe, quando vejo aquilo que são os chamados historiadores clássicos não o fazerem, nem sequer dar indicação de como é que chegam às suas conclusões. A maior parte das vezes isso acontece, por exemplo, em relação ao tema dos refugiados aqui em Portugal. Ainda há pouco escrevi para a revista de História Militar, da nossa revista de História Militar, um artigo sobre os 1.500 refugiados que o governo do Estado Novo recambiou para Tarragona às expensas do governo português, e que causou
alguma celeuma, não percebo bem porquê, porque as coisas estão de tal maneira documentadas, embora, obviamente, vai contra a narrativa oficial que sim. Ora bem, em termos de números, o primeiro a cair, o primeiro importante a cair, acabou de ser dos mais recentes, tem a ver com o facto de que as eleições de fevereiro, de 16 de fevereiro a 4 de março, primeira volta, segunda volta, das eleições espanholas de 36, haviam sido ganhas legitimamente e democraticamente pela Frente Popular. Uma tese que saiu há 10, 15 anos, prova, uma tese de doutoramento, prova de uma forma quase diria escandalosa a irregularidade dessas eleições e que foram tudo menos honestas e que quando a partida cai por base o argumento de que a rebelião dos militares tinha sido por questões corporativas ou de natureza ideológica, portanto, assim não aconteceu. As eleições, pura e simplesmente, não foram honestas e, portanto, a Frente Popular ganha as eleições em 36 de uma forma totalmente irregular e antidemocrática. Segundo, é o número celebrado por ambas as partes, portanto, por ambos os continentes, do 1 milhão de mortes, tinha sido uma guerra horrível e que teriam morrido, portanto, cerca de 1 milhão de mortes. Na realidade, não é verdade. O que aconteceu é que, durante a guerra, pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol, portanto, confrontando as chamadas mortes naturais, mortes por doença, mortes de combate, mortes de repressão de retaguarda, morreram à volta de 650 mil pessoas. A ordem de grandeza em 3 anos. Em praticamente 3 anos, ou melhor, em 1000 dias. Porque foi também chamada Guerra de 1000 Dias, que durou de 17 de julho de 1936 a 1 de abril de 1939. Desses 650 mil, terão morrido nos 3 anos em combate, terão morrido na guerra, qualquer coisa como 350 mil, dos quais 57 mil por repressão de retaguarda, do lado, portanto, nas zonas ocupadas pela Frente Popular e à volta de 47 mil nas zonas ocupadas pelos rebeldes. Portanto, por execuções ou irregulares, chamados linchamentos, ou por apuramento de responsabilidades durante a guerra. Isto é, por tribunais, que foi aquilo que mais aconteceu, mais no lado rebelde. Portanto, obviamente mais atritos, portanto, familiarizados com as questões de ordem, porque é, aliás, interessante falar também sobre um dado que são os chamados apuramentos de responsabilidades após a guerra, portanto, do lado vencedor, nomeadamente sobre as pessoas que tinham sido acusadas de cometer crimes de sangue e incitamento à guerra, em que se fala abertamente e sem qualquer demonstração de resultado. Cerca de 200 mil pessoas por parte dos historiadores, simpatizantes e propagandistas da Frente Popular, e muito recentemente, há cerca de 3 meses, saiu um livro, que aliás tu fizeste-me o favor de me comprar e trazer, em que é uma tese de doutoramento recentíssima por um historiador muito de grande prestígio em Espanha, em que demonstra que foram não os 200 mil, nem sequer os 28 a 30 mil que um dos melhores especialistas da repressão de retaguarda, o meu amigo Ángel David Martín Rubio, que falou sempre entre 28 a 30 mil, mas tão somente 15, enfim, é uma cifra louca para nós, sobretudo nós portugueses, mas que não tem nada a ver em ordem de grandeza com aquilo que se diz, e se continua a dizer, mas 15 mil. Portanto, é hoje, cientificamente, como gostariam de dizer, academicamente provado, por uma tese de doutoramento,
de Miguel Platón, que foram cerca de 15 mil, porque a esmagadora maioria das condenações à morte foram comutadas por Francisco Franco nos anos, sobretudo a partir dos anos 40, que duraram até 45. Entre 40 e 45 houve execuções até 45, mas a maioria foi de facto comutada por Francisco Franco. E esses são os números que interessa. O outro número, e que eu também falo na minha tese, e que tem muito a ver com a parte mais original e mais sumarenta da tese, é a participação dos portugueses nela. E não foram os 20 mil de que falava Franco Nogueira, que se baseou para isso no historiador britânico Hugh Thomas, que mais tarde veio a corrigir esse número, mas Franco Nogueira não apanhou a tempo, mas provavelmente não terão ultrapassado os 5 mil. A parte interessante é que, efetivamente, portugueses é provável que tivessem havido mais do que 5 mil, talvez à volta dos 8 mil, pelo número de baixas, portanto, e pela percentagem que é entendida pelos experts na matéria, como que projetam, pelo número de baixas, mesmo do número de mortes, projetam um determinado número à volta dos 8 mil. Só que desses 8 mil, entre 2.500 a 3.000, já estavam na Legião Espanhola antes do início da guerra, e sendo que a maior parte deles tinham sido antigos reviralhistas, que tinham militares, sobretudo soldados rasos, que tinham participado nas tentativas contra a ditadura nacional e a ditadura militar e a ditadura nacional, e mesmo o Estado Novo, já no Estado Novo, contra, e que, uma vez tendo perdido, tiveram que fugir para a Espanha. E ao contrário dos chefões, que tinham sempre a proteção das autoridades da Primeira República Espanhola, inclusive com suplementos, com subsídios pessoais e até de armamento, obviamente os mais pobres só podiam ter como destino ou ir trabalhar para as minas, como os seus legionários faziam, para as minas ou para o campo, ou então aqueles que eram mais aventureiros, com o espírito mais aventureiro, inscreveram-se na Legião, que temos que pensar que à altura não tinha nenhum espírito ideológico. A Legião era um corpo de elite do exército espanhol, e que inclusive o primeiro chefe do executivo espanhol que pensou em trazer a Legião para a Península para lutar nas guerras da Península foi Manuel Azaña, quando a Sanjurjada, em agosto de 32, em Sevilha, que, temendo as forças do general Sanjurjo, sobretudo em Sevilha, pensou em trazer legionários para os combater. Portanto, são os dados que eu consegui ver. Zé Luís, olha, foi perfeito porque terminaste com os viriatos e é uma forma boa de terminar não só a nossa conversa sobre este tema, mas especialmente dando a ênfase à diferença entre investigação histórica e propaganda. Por muito que por vezes a propaganda nos seja mais agradável, não é só ao outro lado, mas até aí temos que ser sérios. Estamos quase no fim, Zé Luís, e faço-te a pergunta habitual que faço aos meus convidados, que é: que livros estás a ler ou leste ultimamente? Que filme viste ou queres ver ou tens interesse ultimamente? Filme, enfim, o último que vi, e obviamente não gostei mesmo nada, sob o ponto de vista histórico, foi o Napoleão. Não havia necessidade, aquilo, como diria o outro, foi um filme que foi feito manifestamente para Hollywood, tropeçando na história, nem sei que nome é que é de dar, tropeçando na história, porque as asneiras, os acentos tónicos que foram colocados naquele percurso de vida de Napoleão estão de tal maneira errados e desadequados, enfim, não me agradou mesmo nada. Quanto ao livro, estou a ler o livro do Jaime Nogueira Pinto, Passageiros da Sombra, e estou a gostar muito. Enfim, é mais um, já tinha durado novembro, e agora, portanto, os Passageiros na Sombra estão bem cheios de medidas. Ainda não acabei de ler o livro,
estou quase. Estou a preparar ainda o terceiro volume da tese, mas tem sido o que me tem ocupado agora nos últimos tempos, tem sido isso. Ora bem, eu em relação ao Napoleão, confesso que estava muito, muito ansioso. Infelizmente, muitos amigos franceses, e não só, falaram-me do filme, disseram-me pior ainda do que acabaste de dizer. Eu decidi uma coisa, vou esperar pela tal versão de 4 horas e tal na televisão ou online, ou onde dão essas coisas hoje, para ver com calma, mas decidi que não vou vê-lo ao cinema. De facto, o Ridley Scott é capaz do melhor e do pior. Eu estava pronto, com uma expectativa alta, como se diz, até porque um dos filmes que eu mais gosto do Ridley Scott é o The Duelist, mas bom, já percebi que este Napoleão não é para mim. Continuando nos livros. É capaz de ser para Hollywood. Exato. Não, eu vi até uma notícia que em França, apesar da crítica negativa, o filme tem sido um êxito de bilheteiras. Enfim, é natural, dado o tema. Bem, em relação ao livro, o livro do nosso amigo Jaime, eu desta vez ele até está um pouco espantado, porque eu normalmente compro e devoro logo. Eu adorei o Novembro, é um dos livros do Jaime, é o livro do Jaime que eu mais gosto, apesar de se distinguir todo do resto da obra. O Jaime voltou a escrever ficção, felizmente. Eu comecei a ler esse livro, eu regressei a Lisboa há pouco, como sabes, voltei, não tinha o livro comigo, por isso comecei a lê-lo há pouco tempo, ainda estou no início, mas estou a gostar. Pronto, e havemos de voltar a esse livro com certeza neste podcast. No cinema vi um filme de que falavam muito, de um cineasta de que eu gosto também, que é o David Fincher, e que é um filme chamado The Killer, sobre um assassino. Eu gostei do filme, mas eu sei que ultimamente tenho feito muitas vezes este comentário. Irritam-me os filmes que têm tudo para dar certo e depois às vezes não dão nada, ou às vezes dão uma coisa só boa. Este é destes, é só bom. Gostei do filme. Há um lado do filme que me toca especialmente, é que o assassino só ouve The Smiths, por isso eu aí já me identifiquei, mas ao mesmo tempo tenho pena porque as letras do Morrissey podiam ser aplicadas a cenas de uma forma formidável e não são. O filme, curiosamente, é baseado numa banda desenhada francesa que eu desconhecia e que está a sair neste momento pelo Público, aquelas edições daquela parceria da ASA com o Jornal Público. Eu comprei só o primeiro álbum, que é um álbum duplo. É curioso que é bastante diferente do filme. Há grandes diferenças, mas é interessante ver um e outro. De qualquer das formas, aconselho, isso está na Netflix. Pronto. Olha, e fecho aqui. Zé Luís, agradeço-te mais uma vez. Foi meu. E já sabes que vou convidar-te novamente, há muito mais que falar. É porque olha, uma coisa que eu gostava imenso de falar, já obviamente que não dá, mas é falar sobre a tese propriamente dita, porque a questão desconhecida da dicotomia de abordagem em relação à guerra que se verificou dentro do Estado Novo. O Estado Novo não era Salazar que mandava, como se dizia, havia outros poderes e Salazar tinha que manejar, como diriam os brasileiros, teria que manejar muito bem as rédeas do poder para conseguir mantê-los todos quietinhos e produtivos. Ora, aí está um tema ótimo para o próximo episódio, que é quem manda. Bom, foi mais um episódio de Ideias a Contracorrente. Já sabem, não se esqueçam de seguir no Spotify, no canal YouTube, onde preferirem. O meu nome é Eduardo Branquinho. Até ao próximo episódio.